Boa noite a você, boa noite a todos que estão participando. Hoje temos bastante informações a serem analisadas. A primeira delas, né, um bom Natal a todos, espero que realmente esse ano seja um ano de mais paz. Da paz vem a prosperidade, vem a saúde, vem tudo. Então, a primeira notícia, assim, a gente não pode esquecer que em Gaza continuam os massacres, que continua em torno de 70 a 80 pessoas bombardeadas e mortas diariamente, sem o que a gente puder fazer. As negociações que estavam se falando, que possível acordo entre o grupo Hamas e o governo de Netanyahu, aparentemente não existem. Foi dado um fim, os grupos negociantes estão totalmente interrompido suas ações. O próprio Lapid, que é o oposicionista mais destacado, disse claramente que não há vontade nenhuma de Netanyahu fazer nenhum tipo de cessar-fogo com os palestinos e, consequentemente, parar a guerra em Gaza e proceder com a libertação dos reféns, dos prisioneiros e, naturalmente, da fase de reconstrução. Então, tudo indica que realmente o Netanyahu ganhou tempo, algo que a gente até comentou aqui, porque ninguém mais acredita nele, e parece que ele realmente está levando a fase, aguardando a eleição, a posse do presidente Trump nessa questão, para se definir uns outros direcionamentos. Em Israel, o Netanyahu tem aparecido no tribunal dia sim, dia não, ficando 3 horas, e das novidades, quer dizer, que surgiram é que agora a esposa dele, a Sara, também está sendo colocada uma acusação contra ela e ela vai acabar depondo em caráter de réu, né? Ela vai depor em caráter de réu. Então, em casa, a coisa não está nada bonita e Israel em todo tem realmente um estado muito difícil, né? Anteontem, mais de 1 milhão de israelitas têm dormido em, em abrigos, né, por causa de mísseis do Iêmen, e o Iêmen pratica praticamente aquela tese de homeopatia. Em pouco vai minando a paciência dos israelitas e mantendo eles sob estado de guerra. O que o Iêmen quer? Primeiro, o cessar-fogo em Gaza. Essa é a grande reivindicação. Agora, isso vai parar por aí? Eu acredito que não, porque o Iêmen conseguiu interromper o segundo maior porto, que é o porto de Eilat, praticamente totalmente parado, e conseguiu impor um cerco econômico indireto em cima de Israel, com um monte de empresas internacionais mudando de caminho, seja eles como usando o Estado de Israel como uma parada ou literalmente como ponto final. Isso, naturalmente, nós vamos entrar em conversa daqui a pouco pelo comentário sobre o Iêmen, que, na verdade, muitas coisas podem acontecer na noite de hoje. Eu estava acabando de assistir a TV iemenita e realmente a coisa, com toda a calmaria do mundo, eles estão dizendo simplesmente Tel Aviv não é mais segura. Aliás, eles chamam Tel Aviv de Jaffa ocupada. Jaffa é o nome árabe de Tel Aviv. Então, Jaffa ocupada não é mais segura. Na maior calmaria do mundo, falada pelo porta-voz do Exército, que a gente sabe que toda vez que ele aparece, 1 milhão de pessoas vão dormir nos abrigos. Isso quando ele não causa um infarto nos donos das seguradoras, que um dos navios acabou afundando agora há pouco. Então, é literalmente uma posição, agora há pouco também no Iêmen, o Abdel Malik al-Houthi, ele chamou para uma macro manifestações amanhã, sexta-feira, que é o dia oficial de feriado no Iêmen, né? E geralmente, quando ele faz uma convocação desse tom forte, você tem 1,5 milhão, 2 milhões
de pessoas que aparecem. Nos dias que ele não fala nada, 1 milhão aparece. No dia que ele fala, 2 milhões aparecem. Então, isso é sinal de quê? É sinal de agregação popular em torno da liderança que os russos estão fazendo, e já já a gente vai comentar, logo depois das notícias do Líbano. O Líbano, como todo mundo sabe, foi feito um acordo entre o governo do Líbano e os Estados Unidos, que duraria 60 dias para Israel sair do Líbano, e no qual o exército do Líbano ocuparia todos os postos que Israel acredita serem do Hezbollah. Hoje ela invadiu um terreno que ela nunca conseguiu entrar, que é o Wadi al-Hajair, onde houve os massacres dos tanques em 2006, e foi o fim da guerra. Entrou lá para tirar foto, mexeu, tentou criar uma barreira, houve uma grande reação, inclusive da ONU, da UNIFIL, e acabou se retirando. Mas ainda continua explodindo uma casa aqui, uma casa ali. A resistência libanesa é paciente, não pode provocar a resistência como Israel está fazendo. Está provocando porque ela quer uma resposta. Se ela tivesse segura que estava tudo bem, primeira coisa, pediria para os colonos voltarem para o norte de Israel, com toda a boca cheia, e segundo, ela não está cumprindo a parte dela do acordo com o Líbano, e ainda faltam 30 dias. Eu acredito que nesses 30 dias a resistência libanesa se manterá controlada, disciplinada, não faria nenhum ataque, mas que mostraria para o Líbano que realmente há necessidade de uma resistência militar, que o exército libanês sozinho não é possível fazer isso, nem os acordos internacionais, não é só a questão do exército. O exército está lá para proteger a população do Líbano, não está lá para fazer um policiamento para Israel. Isso daqui hoje foi dito no Líbano de uma forma muito categórica para alguns setores que ficam no Líbano e acham que está tudo bem, e não, vamos deixar, e já estamos em paz com Israel. Não estamos absolutamente nada. O cessar-fogo está sendo violado por Israel. Daqui a 30 dias, acredito que se ela continuar violando o cessar-fogo, o front libanês pode voltar a acontecer e estourar de uma forma tão violenta quanto já foi. Então, é aquela paciência estratégica que a resistência libanesa está fazendo, e a sua reorganização, que ela disse claramente que ela está fazendo isso para a população começar a voltar, já começou a dar sua ajuda, está dizendo para o governo libanês assuma sua responsabilidade, como todos os libaneses estão falando, e para os setores norte-americanos, franceses, britânicos, que formam a principal comissão de controle do cessar-fogo, está na hora de vocês interferirem. Até agora não parece absolutamente nada. A Rockstein, enviado americano que fez todo esse acordo, estará em Beirute provavelmente na primeira semana de janeiro. 9 de janeiro está marcada uma sessão do parlamento para eleger o presidente da República. Provavelmente a gente vai acabar fazendo uma nova live no comecinho de janeiro a respeito disso, mas os indicadores não são otimistas, porque não há candidatos claramente com apoio para entrar na disputa. Apenas o Souleymane Frangieh é declarado como um candidato. Os outros indicam o general José Aoun, mas indicam ele, quer dizer, ele nunca falou que gostaria de ser, ou ele será, mas ele tem também bastante oposição. E tanto o Gibran Bessi, o Movimento Patriótico Livre, como as forças libanesas não declaram um nome, e, ao contrário, estão dizendo já e dando para entender que elas não dariam quórum, consequentemente, você não terá a eleição de um novo presidente. Então, no Líbano não mudou absolutamente nada, as provocações continuam. E na Síria, nós estamos tendo algumas notícias meio que abafadas de grupos que ainda estão exercendo a matança, os grupos ligados à Nusra, que teoricamente deveriam ser disciplinados e controlados pelo governo atual do Golani, que está em Damasco, mas aparentemente parece que há muitas divisões e a coisa está meio que complicada. A Israel entrou no sul,
da Síria um determinado espaço em algumas cidades, como Adará, teve manifestações populares que não aceitaram a entrada de Israel, e ela já se retirou de 3 importantes cidades do sul da Síria, que eles se consideram ligados ao governo central da Síria, e tanto que eles falaram, nós somos do governo central, estamos esperando a reação do governo central, que é do Golani. Então, se o Golani dizer, não, vocês se viram sozinhos, então eles vão se armar e vai entrar em conflito. Por outro lado, eles estão dizendo que é isso, Israel está entrando, invadindo, qual é a sua posição. E esse silêncio forte do Golani, literalmente, é a mando, literalmente, dos Estados Unidos, da Turquia, que é o grande tutor atual e que será para frente. Na Síria, a gente está aguardando estão começando a aparecer algumas manifestações, principalmente de cristãos, outros de alauítas, e tudo está indicando que a situação não está nada estável e que os discursos dos primeiros dias do Golani de paz e amor na Síria parece que cada dia está sendo quebrado. Talvez não por vontade dele, mas por vontade desses grupos que aderiram àquilo que eles chamam de mudança de governo, mas não fazem parte do governo. Então, eles estão totalmente distribuídos e ainda não se tem um controle grande. E a segunda grande notícia na Síria é as grandes aglomerações militares da Turquia na fronteira com a região predominantemente curda, que fica no nordeste da Síria. Isso é muito importante entender o porquê que a Síria está no olho da Turquia. Primeiro, porque você tem riquezas na Síria, principalmente o petróleo, você tem riquezas agriculturas e tem o lítio, que fica no leste da Síria também, que é um mineral muito desejado por todas as potências. E, ao mesmo tempo, ela cria um mercado econômico maior, mão de obra barata, e ao mesmo tempo, um mercado consumista dos produtos turcos, desde a moeda, que passa a ser oficial, até a tentativa de colocar escolas turcas, impedindo, por exemplo, as escolas curdas de participar. Provavelmente o árabe deve continuar, porque é o idioma do Islã, dificilmente a Turquia faria uma pressão para acabar com isso. Então, tem problema Turquia-curdos, a Síria totalmente instável, o sul da Síria mostrando que Israel já começou a se retirar numa parte dela, porque está começando a ficar sem terra sem ninguém. Então, você ocupar uma terra, não sabe o que fazer com ela, você está deixando à mercê de ser bombardeada. Os canais israelenses falam que não, a população de Suaidé, Dará, estão recebendo abraços armados, estão mostrando uns vídeos assim do soldado no meio, todo mundo olhando, o soldado israelense, todo mundo olhando, mas não atacando. Ela está dizendo que isso é a boa recepção. Quer dizer, é uma concepção, mais uma concepção errada dos canais de Israel, mostrando que parece que está tudo bem. A Síria é amiga, ocupar um pouquinho de terreno, livrou eles. É literalmente fútil. E para a população sobre esse domínio, ela está começando a reagir. Então, Gaza não é citada em nenhum canal de Israel, e aí a gente volta para a questão e as preciosas palavras do Netanyahu. Agora é o Irã, nós queremos o Irã, mas primeiro vamos bater no Iêmen. Anteontem teve uma reunião do pequeno gabinete, provavelmente até sem ordens do gabinete, tinha acabado de cair 2 mísseis do Iêmen, um atingiu Tel Aviv e 1 milhão de pessoas dormiu de madrugada. Teve até um repórter que reclamou que eles estão bombardeando de madrugada. Quer dizer, coitado, ele está dizendo na ironia, esperam a gente dormir para... Aí eles falam que teve 60 pessoas que se machucaram no tropeço de... Quer dizer, só eles que ao invés de falar tivemos 60 feridos de diversas maneiras, não, sempre os 60 feridos
que tropeçaram indo para os abrigos. Quer dizer, se só indo para o abrigo causar 60 feridos, isso fica uma coisa muito engraçada, né? De você mentir e todo mundo desses canais mentindo. Não, foi só 60, mas todo mundo foi caiu, onde tropeçou. E onde caiu o míssil? Não, onde caiu o míssil foi pedaços, depois veio aí. Não, foi inteiro. Depois aí você vê as fotos e fala, pô, isso não é. Quando você destrói um prédio enorme, você fala que isso aqui é um míssil pequeno? Não, é um míssil balístico que realmente. Bom, em resumo, ontem Israel decidiu bombardear as instalações civis, porto, aeroporto e instalações de produção de eletricidade e de petróleo. Foi ontem. Ela disse que foram 100 aviões que foram até lá. Nós sabemos que não tem 100 aviões para chegar lá. Naturalmente, são das bases norte-americanas e britânicas que aglomeram com o Iêmen. Dias atrás, a terceira frota americana, porque a primeira, que foi a frota de porta-aviões, junto com um monte de fragatas para proteger, antitorpedos, uma série de bases, acabou indo embora, a segunda, e ontem foi a terceira que chegou e foi embora e não conseguiu fazer o bombardeio. Foi nesse momento que, durante a entrada dela no Mar Vermelho, em direção ao porto de Hodeida, é que os iemenitas bombardearam Tel Aviv. Então, agora há pouco, há mais umas horas atrás, houve um forte bombardeio no aeroporto de Sanaa, com a presença de representantes da Organização Mundial de Saúde. A torre de controle foi destruída, jogaram algumas bombas na pista e bombardearam o porto de Hodeida e a cidade de Sanaa. Eles dizem claramente que não sabem onde ficam os pontos estratégicos dos mísseis, então eles bombardeiam qualquer local que tenha civis. Imediatamente apareceu nosso amigo Yahya Saria e já disse: Tel Aviv não está mais segura. Nós vamos bombardear a Tel Aviv. Ele nem chama Tel Aviv, chama de Yafa ocupada. Então, daqui a pouco a gente pode começar a falar um pouquinho mais do Iêmen. É muito importante entender a geografia do Iêmen para entender o que é. O que Netanyahu está dizendo? Não, o Iêmen não é só ele, nós queremos bombardear o Irã. E, consequentemente, tudo indica, tudo está aparecendo pelas declarações e atos de Israel, que não há intenção nenhuma de entrar em algum acordo maior ou em alguma solução que abranja mais países no meio, com a presença dos Estados Unidos, naturalmente. Tudo indica que ele está indo exatamente para o lado mais de guerra, mesmo contra uma boa parcela de Israel, de pessoas que já estão dizendo: a gente tem que parar nessa hora, tem que rever as coisas, tem que se rearmar, tem que ajudar na questão de alistamento do Haredim. Tudo isso, internamente, parece que o Netanyahu não dá ouvido absolutamente a ninguém. E o negócio dele é aumentar a tensão. Na Síria, ele aumentou a tensão, já está começando a ter uma resistência. No Líbano, falta 30 dias para realmente a situação. Isso em Gaza continua tudo no mesmo status quo. E agora, ao invés de ele provocar o Iraque, ele está dizendo claramente que é o Iêmen, e um grupo, todo mundo no gabinete falou: vamos bombardear o Iêmen e depois é a vez do Irã. E apenas um falou: não, vamos bombardear, o presidente do Chapad, vamos primeiro bombardear o Irã, porque o Irã consegue influência em cima do Iraque. Agora, na próxima parte da nossa conversa, a gente vai começar a falar um pouquinho mais do Iêmen, para a turma entender um pouquinho melhor o que pode acontecer, o que deve acontecer no comecinho de 2025. Isso se já não começou hoje à noite, que o Iêmen já ameaçou claramente de responder aos ataques contra o aeroporto de Sanaa e vai responder sobre o aeroporto de Tel Aviv. Você está sem som?
É verdade. Você me mandou 3 mapas e um vídeo. É para agora ou para depois? Vamos começar com o Tá. Quer o vídeo primeiro? Porque eu já vi esse vídeo aqui, você vai ter que traduzir, né? É o porta-voz general lá do Iêmen. teste. Além de ele falar em árabe, ele fala num árabe assim, numa velocidade de rotação 78, né? Quer começar Isso, por ele? pode começar. Esse vídeo é do comandante Yahya Saria. Pode baixar bem a voz deles. E foi muito curto, foi agora há pouco produzido. Ah, Ele é o comandante que fala sempre, ó, atacamos tal navio, tal isso, hoje fizemos isso, tudo em defesa de Gaza e dos lutadores por Gaza. É muito importante o lema do pessoal do Iêmen é 3. Primeiro, Allahu Akbar, quer dizer, Deus é maior. Segundo, a morte para a América, Al-Maut li América. A segunda, Al-Maut de Israel, quer dizer, a morte para Israel. Al-Lana al-Yehud, quer dizer, a maldição sobre os judeus. E a vitória do Islã. Então, esses 4 itens que eles repetem como slogan nas manifestações se resumem no contexto deles, né? Então, primeiro, Allahu Akbar é o sinal de islamismo, magna, é o magno sinal. Segundo, Al-Maut li América, a morte para os Estados Unidos. Al-Maut li Israel, a morte para Israel. A maldição sobre os judeus, a lona al-Yehud, o el-Nasr lil-Islam, e a vitória será do Islã. Se é difícil, não tem problema, a turma já peraí. vai lembrar dele. Deixa Toda eu ver. vez que o Yahya Sari aparece, إن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسي في مرمى أسلحتنا وأننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق. ele disse o seguinte, em poucas palavras, foi É, bem curtinha. Nós estamos avisando que a região de Yafa, Tel Aviv, não é mais segura. Nós vamos responder dentro dessa região e nós vamos sempre responder a partir de agora dentro e na profundeza de Israel, quer dizer, nas regiões não fronteiriças, ou como eles falavam, no sul e no norte. Nós vamos responder na profundidade de Israel. Qual que é a importância desse? Toda vez que o Yahya Sari, que é um general, um major, general-major, ele fala, as coisas acontecem, né? Então, essa publicação é para milhões de iemenitas e ela tem um significado muito importante. E ela veio exatamente depois do bombardeio do aeroporto de Sanaa e do porto de Hodeida e, naturalmente, da cidade de Sanaa, que era a capital do Iêmen. Então, se a gente puder passar os mapas, os mapas eu já estão aqui na ordem. A Luísa, já ela posicionei. fez aqui uma apresentação. Esse é o mapa 1. Isso. Esse mapa é um mapa generalizado que eu queria mostrar. E na parte inferior, a gente vê a cidade de Sanaa, que é o Iêmen. A gente vê que é um país grande, é 1.200.000 quilômetros, quer dizer, bem significativo, é um oitavo, é um grande país, né? E do lado a gente vê o país Sultanato Oman. Esta região, literalmente em branco, sem estrada, sem absolutamente divisões, é 1/3 da reserva de gás e petróleo que a Arábia Saudita tem e que ela gostaria de avançar em cima do Iêmen, literalmente por causa do petróleo e do gás que o Iêmen tem. Então, nessa região à direita, que seria a parte leste do Iêmen, e a parte oeste, onde está a capital Sanaa, nós temos 2 grandes divisões. A primeira é uma região controlada pelos Houthis, que literalmente o fazem há vários anos atrás, desde 2014 para cima,
E, então, é uma estrutura de um governo totalmente, eles têm a bandeira, têm o hino, tem tudo. E a outra parte, à direita, é a parte que seria a República do Iêmen, que tem um comando dele, o governo sediado na Arábia Saudita. E no meio, entre as duas, existe uma pequena área, que é uma área de Hadramaut, onde você tem os grupos ligados à Al-Qaeda e a Daesh, que é um grupo, é uma região muito montanhosa, de difícil acesso. O que tem de interessante? Essa menor parte do mar, onde está a cidade, onde está o país, Djibouti, e Sanaa, você tem uma distância de 32 quilômetros. Apenas 32 quilômetros separa a península do... Puder tirar o comentário do GC, eu já depois recoloca. Onde está o Djibouti e a Sanaa e o Iêmen, você tem uma distância, um estreito, que tem uma largura de 32 quilômetros. Quer dizer, se você usa estilingue, você consegue atingir qualquer navio que passa por lá. E a maior dilatação do Mar Vermelho é de 360 quilômetros. Então, entre Eritreia e o litoral da Arábia Saudita, você tem uma distância máxima de 360 quilômetros. Todo o Mar Vermelho, do Cairo até o Iêmen, são 2.000 quilômetros. Quer dizer, de São Paulo à Bahia, a Salvador, 2.000 quilômetros. Então, quando o Sanaa bombardeia Israel, ela consegue lançar seus mísseis a praticamente mais de 2.000 quilômetros. Significa o quê? Que toda a região que está internamente a 2.000 quilômetros é uma região que ela pode atingir a qualquer hora. Vai desde os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait, e toda essa região vista como inimiga. Apenas o Sultanato Oman é um sultanato que não tem inimizade com o Iêmen e funciona como um grande intermediário, seria a Suíça do Oriente Médio, que faz os acordos entre ambas as partes, seja com o Irã, seja com a Arábia Saudita, seja com o Iêmen. E o Oman, Sultanato Oman, apesar da sua baixa população, ela faz um grande intermediário, ela controla o que a gente chama de BEB, o Hormuz, o Estreito de Hormuz. Ali embaixo do Iêmen nós temos o Golfo de Aden, e a partir dessa passagem nós temos o Mar Vermelho. Onde tem uma ilhota isolada em branco, ali é a ilhota de Socrata, que é uma ilhota pequena, com baixa população de 10.000, 15.000 pessoas, e ela foi ocupada pelos Emirados Árabes Unidos, mas é do Iêmen. Então, tem tropas dos Emirados Árabes Unidos, e é um grande problema que virá, e sendo criticado o Emirados, por que você está segurando uma ilhota? Uma ilhota que não tem grandes vantagens assim, de riquezas, natureza, mas é uma ilhota posicionada geopoliticamente na região mais tensa que a gente tem. Ali já começa a Somália, Djibouti, Eritreia, Sudão, e aí a gente vai subindo. E o Mar Arábico é todo esse mar. Então, quando se fala que houve um ataque no Mar Arábico, é toda essa região inferior à direita. Depois você tem o Golfo de Aden, aí você tem o Estreito de Bab el-Mandeb, que eles chamam, e o Mar Vermelho, e o Estreito de Hormuz. Então, quando você consegue atingir com mísseis, se você faz uma circunferência, esse é seu poderio de fogo em todos os lugares, principalmente a Arábia Saudita e países do Golfo Pérsico. Por isso que a Arábia Saudita parou, não quer se meter nessa briga, ainda continua ajudando uma parte do Iêmen e já não faz pressões financeiras em cima do Iêmen dos Houthis. Os Houthis, eles tiveram uma aproximação com o Irã há poucos anos atrás, praticamente antes da explosão da guerra
da Arábia Saudita, comandada contra eles. Eles têm uma boa afinidade, eles são também xiitas, mas eles têm uma certa independência pelo histórico deles, da forma de eles praticarem o xiismo. Mas, naturalmente, que eles se entendem muito bem, afinal, tanto o Irã como o Iêmen têm um inimigo comum, que é os Estados Unidos, e agora, mais claramente, Israel. Então, essa aqui é a primeira, a gente entender essas características do Iêmen. Esse poderio de você mandar mísseis até Israel significa que todos os países árabes que tiverem, vamos dizer, em afinidade, normalizando com Israel, ficam com medo dos russos, porque é uma habitação, é um povo que beira praticamente os 20 milhões de habitantes, totalmente hegemônico, então não há possibilidade de haver um golpe, como alguém aí fez nos comentários. Não é igual o Bashar Assad estar lá e com um monte de setores da Síria divididos. Não, aqui é totalmente homogêneo, toda essa população que está no Iêmen. A outra parte, que é formada por comunistas, liberais, e que não são ligados aos russos como entidade, eles ficam no leste do Iêmen. E a partir daí você tem essas duas divisões. Só que, aparentemente, os dois lados não estão brigando. Tem uma divisão no meio, mas não está tendo briga entre os próprios iemenitas. Críticas na TV, no governo, vai ser isso. Tudo bem, isso existe, mas na parte de confronto militar não tem. Consequentemente, o Rússia está totalmente focado contra Israel. Tanto que esse pessoal da direita, né, da direita da foto, não da direita política do Iêmen, eles estão praticamente ao mesmo tom de acusar a entidade sionista de se fazer isso. Pode passar a segunda foto, por favor? Só um minuto. Ali naquela pontinha em cima, ali, quando o Mar Vermelho vai para a esquerda, no Suez, aquela outra bifurcação que vai para o Eilat chama Golfo de Aqaba. Não é Golfo. O que vai em sentido de Israel é o Golfo de Aqaba. Chama Golfo de Aqaba. Aqaba, né? Aqaba. Aqaba é o nome da cidade ali, já é Jordânia ali, né? Jordânia, praticamente Jordânia. Mas chama Golfo a palavra ou é o Mar de Aqaba? Como que é? Estreito de Aqaba? Como que é o termo que usa ali? Eles chamam de Golfo de Aqaba. Golfo de Aqaba, tá bom. Vamos lá. O próximo é esse aqui, ó. É o Bab el-Mandeb, né? Tá em relevo ali, com estilingue não vai muito não, mas é 30 quilômetros, né? Só fiz um aumento do que a gente está vendo. Nessa fronteira, no litoral do Iêmen, né? Você vê que tem algumas ilhas dentro do Mar Vermelho, né? E Al-Hodeida é um grande porto. E ele está funcionando a favor dos russos, né? Estreito de Aqaba. Eu queria mostrar aqui como o relevo. Olha como o relevo é elevado em toda essa região que fica na região de Saná. Isso dá uma defesa natural que nem na época dos otomanos eles conseguiram dominar toda a região que é chamada de interior. Em árabe é chamada região de Rif. Então, o Saná, todas essas cidades, praticamente tais, são cidades praticamente montanhosas, muito bem construídas dentro disso daqui, e de repente você tem um litoral no qual você tem um principal porto, que é a Odessa ou Mocha. Mocha é esse porto aqui. Aden é uma outra cidade portuária que o pessoal da República do Iêmen consideram sua capital, porque são as duas maiores cidades, Sanaa, que fica em cima, e lá no mar a cidade de Aden, que é considerada uma segunda capital, e o pessoal da República tem isso. Muito importante, também uma cidade chamada Ma'rib, que fica a leste, à direita
de Sanaa na imagem. Essa também é uma cidade muito grande historicamente. E quando a gente fala de história, estamos falando de 4, 5 mil anos de história, estamos falando de uma história de 70 anos. Então, o principal árabes, os principais pensadores judaicos também foram nascidos, ou pelo menos desenvolvidos suas teorias no Iêmen, porque o Iêmen recebeu muitos judeus, tanto que eles tentaram fazer um Estado, e eles chegaram a fazer isso nos anos 200, um Estado só de judeus, disso daqui, mas depois eles acabaram sendo introduzidos na comunidade do Iêmen, e com tribos mais fortes, eles acabaram não tendo, literalmente, um Estado hebraico no Iêmen. Mas a parte de religião ela é muito respeitada, o judaísmo, e um dos grandes críticos em Israel da questão de análise bíblica vem dos estudiosos iemenitas, que eles não concordam totalmente, que realmente, porque algumas cidades lá têm nomes mais antigos do que tem no Oriente Médio, entre eles Éden. Éden é uma cidade do Iêmen, antes de ser uma cidade do Líbano ou até em outras cidades do Oriente Médio. Então, a palavra Éden se refere, aqui está a cidade de Aden e a cidade de Éden, são cidades que têm nomes bíblicos e até antes disso daí. Então, o Iêmen tem uma história, é conhecida como um povo muito durão, e é muito homogêneo, você não consegue entrar lá, falar, vamos destruir isso, vamos derrubar o governo, não. Eles estavam marginalizados, o pessoal do Houthi, e, de repente, eles se organizaram e tiveram apoio de outros países, entre os quais o Irã, mas um apoio como outros países que tiveram, no Líbano, na Síria. Não que o Irã chegou e colonizou os Houthi. Os Houthi são totalmente independentes, têm um desenvolvimento muito forte, passaram por uma guerra de 10 anos sendo bombardeados e a Arábia Saudita não conseguiu botar um pezinho lá dentro. A Arábia Saudita não tinha exército, tentou mobilizar o exército do Paquistão, que recusou imediatamente, então ela apelou para os mercenários do Sudão. E eles foram literalmente dizimados, e os Houthis ocupam toda essa fronteira norte com a Arábia Saudita, e cidades como Jizan, que já é cidade da Arábia Saudita, que fica bem na fronteira superior à esquerda. A cidade de Jizan é uma cidade saudita que foi bombardeada 2, 3 dias, e aí acabou a guerra. Porque eles estão literalmente, quem consegue chegar a 2.000 metros, 2.000 quilômetros, toda aquela circunferência passa a ser deles. E poderia passar a terceira imagem? Terceira e última. Então, aqui são as grandes divisões. Toda essa parte em verde, na verdade, é a distribuição dos Houthis. E a parte em laranja é a República dos Iêmenes, que são adversários, não são inimigos tanto, são adversários, porque não está tendo mais nenhum tipo de confronto entre eles. O Emirados Árabes Unidos tem uma grande influência sobre eles, sobre essa turma, tanto que eles cederam essa ilhota que fica na frente, Socrata, para eles, sem a concordância dos outros, do Houthis. Mas isso daqui é uma questão de menor importância. A Arábia Saudita tem um grande interesse em toda essa área do Iêmen, porque é um grande reservatório de gás e petróleo da Arábia Saudita. Representaria quase 1/3 a mais do que teria de gás e disso daqui. Então, o Iêmen, do lado verde, onde a gente está vendo, são áreas mais montanhosas, onde estão os Houthis, de difícil acesso militar e de difícil suprimento e disso. Então, é por essa razão, que realmente o Iêmen constitui o principal novo player do Oriente Médio. A gente falou que ele fechou o Eilat, fez um cerco econômico e também prejudicou o Cairo, né, o Egito.
Hoje, segundo o presidente Sisi, as perdas nesse um ano de conflito no Oriente Médio, principalmente pela passagem pelo canal do Suez, foram 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares. Quer dizer, um valor extremamente pesado para o Egito. Então, o Iêmen já decidiu, já mudaram um monte de rotas pelo mundo. Agora, se não sossegar os meninos lá no Iêmen, o que eles querem? Eles querem tranquilidade, eles querem um país aberto, eles querem um país que possa desenvolver, e os Estados Unidos e a Inglaterra, principalmente, pararem de boicotar, pararem de pressionar e bombardear, porque eles não consideram somente Israel o inimigo. E aí a gente volta e entende bem o slogan deles. O slogan deles é Allahu Akbar, quer dizer, eles recolocam na frente toda essa parte islâmica. Então, quando eles falam Allahu Akbar, todo o Islã que tem por lado, e acaba começando simpatizando. Al-Mautu li América, a morte por os Estados Unidos, porque é o grande inimigo que eles consideram que ele é o grande inimigo antes de ser o inimigo secundário Israel. Então, Al-Maut li América, depois Al-Maut li Israel, a morte para Israel, e aí depois Al-La'na ala al-Yahud, quer dizer, maldição sobre os judeus, e por fim An-Nasr lil-Islam, a vitória é para o Islã. Você vê que eles não falam nada a vitória dos árabes, né? Então, para eles, apesar que eles são os maiores precursores do pan-arabismo, e eles continuam, falam árabe naturalmente, adotam a religião mais próxima em termos sectários do Irã. O Irã é um grande apoiador, naturalmente, e é recente, não é que veio de antes. E o Iêmen dividido, o da República do Iêmen, ainda tem seu governo na Arábia Saudita, mas, no final das contas, é explorado. E, pouco a pouco, eles querem, de vez em quando, aparece alguém falando da reunificação do Iêmen. Mas o mais importante é a política do Houthi. O Houthi é o nome de uma grande família que acabou pegou o apelido, e por isso que a gente chama eles de Al-Houthis. Então, às vezes, aparece o mesmo cara com vários nomes, mas é uma grande família e todo mundo acaba entrando praticamente nessa. Tá, então vamos tirar esse quadro aqui. Antes de passar as perguntas que eu selecionei aqui, eu já entrei direto no programa, esqueci de agradecer aqui são 10 canais parceiros, canais pequenos, médios, grandes, né? Voz Trabalhadora e Mídia Livre são aqueles canais de 500 mil que eu agradeço muito. Tem vários moderadores deles aqui, Sidney Kripa, e eles ajudam na moderação. O Arthur e a Luísa não estão hoje aqui podendo participar e eu não estou conseguindo colocar na tela as mensagens. Eu estou aqui preocupado em selecionar as perguntas e também fiz uma pesquisa no site, Sassad. A distância exata entre Sanaa, capital do Iêmen, até Tel Aviv é 2.500 quilômetros. Por os mísseis que eles têm, isso aí é um pulo. É tranquilo, eles têm mísseis hipersônicos que viajam o som viaja a 340 metros por segundo, né? Então... isso a gente chama de um Mach. Um Mach. Seria o dobro. O Oreshnik da Rússia viaja a 10 Mach, 3.400 quilômetros por segundo. Então você veja a potência do Oreshnik, né? Os mísseis mais avançados. O mais avançado. Do Iêmen chega a 16 Mach e da Rússia 20 Mach. Tudo isso, Então, só tem míssil hipersônico a Rússia, o Irã, o Iêmen. A China não tem ainda, os Estados Unidos não tem. É porque míssil que carrega essas ogivas, que pode ter bomba nuclear ou não,
são foguetes, e eles não têm capacidade de... São foguetes que colocam satélites no espaço, são foguetes intercontinentais que vão a 15, 20 mil quilômetros. Eles não são supersônicos. Eles não concorrem com esses jatos supersônicos. Eles são foguetes velozes, mas não são Na verdade, a gente tem os sônicos, supersônico e hipersônico. E o hipersônico, exato. Então, os Estados Unidos, eles têm mísseis de longa distância, eles têm. Mas a questão é literalmente hipersônico ainda, né? a precisão desses grandes mísseis e testá-los, né? Na Ucrânia foram testados todos os mísseis da Rússia, né? E o pessoal sentiu o impacto deles, né? E no Irã a gente também sentiu o impacto deles em Israel. E naturalmente agora dos iemenitas, que para eles está virando dia sim, dia não, quase dia sim, um de manhã ou à noite, estão mandando mísseis. E pelos noticiários que está começando a aparecer na mídia árabe, né? Porque agora já é praticamente madrugada, e o ataque foi feito no comecinho da noite no Iêmen. Aí agora começam a aparecer as imagens de um violento ataque que foi feito e as declarações de poucos comandantes do Iêmen, mas todos eles no mesmo sentido. Tanto que a manchete principal do Al-Mayadin, que seria um grande aliado e que repassa todas as falas do Abd al-Malik al-Hussein, ela diz bem claro, segundo Ansarullah. Ansarullah seria o braço armado, organizado dos Houthis. A gente vai enfrentar todo aumento de tensão por mais aumento de tensão e sem linhas vermelhas, quer dizer, sem limites. Então, espera-se bombardear hoje mesmo Tel Aviv e acredito que alguns pontos estratégicos, como o aeroporto de Tel Aviv, possa ser atingido. E usinas elétricas. Para quem não sabe, Israel só tem 5 grandes usinas elétricas que você pode bombardear a qualquer momento. Agora, a grande pergunta que vem é por que está tendo essa explosão de tensão em todo o Oriente Médio? Uma pessoa só que está decidindo isso, Netanyahu. Está indo, está levando os Estados Unidos. Agora, para o governo atual do Biden, isso é fim de feira. O que você quiser fazer, faz. Quer usar os nossos aviões, usa. Batalhões, porta-aviões, não tem problema. Eu vou te dar tudo que você precisa. E, de repente, vamos ver o que você vai conseguir. E o Trump, que lutou para ter menos tensão e já quer resolver os problemas, está recebendo uma batata quente, mas super, super quente. E as falas dos israelenses é que nós vamos bombardear o Irã. Então, se o Iêmen, que é um país que tenta se organizar, não tenta toda essa agressividade e vai dar resposta. Imagina agora, daqui a pouco, vocês bombardearem o Irã, introduzir. Não tem uma terceira guerra mundial, ninguém vai entrar em terceira guerra mundial, mas Israel vai pagar muito caro por isso. Muito caro, muito caro. Tudo na mesma conversa do Gedeon Levi, que é um cara do Haaretz, que escreve, ele vai dizer, nós terminar nossa vida em sangue, choro e destruição. E é o que está acontecendo. Israel está vencendo. O Netanyahu, esses dias, deu uma entrevista e ele falou, não, nós estamos mudando o Oriente Médio. Tá bom, você está mudando, mas em que sentido? Você acha que Israel vai, depois do isolamento internacional, vai voltar a ser o grande Israel? Você acha que você vai conseguir chegar até os limites que você está querendo? No Líbano não conseguiu, em Gaza está travada com os palestinos. Na Síria já mostraram que uma boa parte da Síria, mesmo contra o Bashar al-Assad, não vai se afiliar contigo. Então não entra com essa história. E agora você está pegando o Iêmen, que fica a 2.000 quilômetros de você. Você nem sabe onde ficam os pontos, porque ele bombardeou áreas civis. Isso que é a gravidade do que ele está fazendo. E agora você está falando no Irã, então você acha que todo mundo vai ficar te esperando? Vamos ver agora como o Iêmen vai responder.
mas tudo indica que até o dia 20 de janeiro, Netanyahu está querendo queimar o Oriente Médio para tentar ver por onde que ele vai sair vitorioso. Ele precisa de uma vitória, ele não está conseguindo. Na Síria, a Síria está dando risada dele. Quem venceu na Síria é a Turquia, que está colocando um governo tutelado por ela. Você dizer que Israel venceu, avançou alguns quilômetros, agora a própria turma dessas áreas ocupadas estão perguntando o governo do Golani. E aí, a gente vai aceitar o que Israel está fazendo ou a gente tem que ficar afiliado a você? Então já saiu umas vozes dentro da equipe do Golani dizendo que Israel está abusando, está indo mais do que vai e deveria sair de todo o território ocupado do Golã. Quer dizer, o mundo está virando de ponta cabeça. Chega no poder, muda tudo, né? No começo você critica, chegou no poder, você passa a fazer parte. Tanto que estão dizendo não, estão abrindo alguns libaneses que não gostam da resistência libanesa, eles estão falando, não, a resistência agora está abrindo contatos com o Golani. E provavelmente está, porque são muçulmanos, são gente de guerrilha, você quer derrubar, derrubou, não precisa a gente entrar em briga, né? A gente não precisa se matar, tem muito que reconstruir, de forma que a gente quer reconstruir. Então, a coisa está feia. Hoje à noite vai ser mais feio, acredito. Amanhã, sexta-feira, é um dia de uma grande manifestação no Iêmen. Isso daqui é instigar o senso do governo e dar força a responder contra Israel. E Irã, nessa história? Irã é Israel que está tomando a iniciativa, está querendo chegar no Irã. O Irã vai esperar, não tenha dúvida. O Irã está esperando, primeiro, para entender se o Trump vai ser um guerrilheiro ou vai ser um pacificador. Conforme for, ela vai jogar nisso. Se for um guerrilheiro, naturalmente, nós temos uma grande guerra que só Deus sabe onde que termina. E se for um pacificador, ele vai tentar fazer alguns acordos para resolver o mundo nos próximos 4 anos. Então, realmente, esse período é um período muito difícil. Enquanto o Netanyahu permanecer no governo de Israel, eu não tenho dúvida que essa vai ser a linha mais violenta. Eu acho que só vai entrar num acordo internacional, todo mundo diminui e tal, quando Netanyahu cair fora e os Estados Unidos decidir que Israel precisa maneirar um pouquinho, precisa sentar com os palestinos, precisa sentar com os sírios, com os libaneses e tentar um período de paz mais prolongado. Então, no momento, as coisas realmente estão indo de mal a pior.